Começa agora o programa Gerando Amor com Celina Sobral. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Que as luzes do alto nos envolvam todos, abençoando, trazendo alegria, realizações, prosperidade. Que possamos seguir sempre no caminho certo, sempre envoltos na energia de Jesus, de Deus nosso Pai, dos bons espíritos. Vamos conversar sobre como estamos olhando os acontecimentos da vida, porque nós precisamos aprender a olhar os acontecimentos da vida por um ângulo, por uma visão melhor, por uma situação de agradecimento, de oportunidade no nosso caminho. E muitas vezes a gente não tem essa compreensão, muitas vezes a gente só reclama, só blasfema contra Deus, achando que Deus esqueceu de nós, que nós não estamos sendo realmente abençoados, e isso é uma grande mentira, porque em tudo tem as mãos do Pai e nós somos diretamente abençoados por Deus, particularmente, e Ele coloca junto de cada um de nós seus assistentes, que são os nossos protetores, os nossos anjos guardiões. Então, a gente precisa desenvolver a capacidade de discernir as situações, os acontecimentos, se colocar no lugar do outro, das pessoas que estão lidando conosco, porque muitas vezes não estão no seu melhor momento, muitas vezes estão em desajuste, assim como nós ficamos várias e várias vezes, né? Então, não vamos nos prender a uma só visão, a um só momento, até mesmo o nosso. Às vezes os nossos momentos não estão nas melhores energias por descontroles, desavenças, desequilíbrios, que ainda é normal nos espíritos como nós, que estamos em aprendizado, em evolução. Então, que a gente possa, como sempre falamos, através das preces, pedir as forças necessárias para sermos bem intuídos, levados aos caminhos certos, fazermos as coisas que precisamos fazer da vontade do Pai e de Jesus. Essas obras, vamos dizer assim, muitas vezes de arte, quando nós enxergamos com o nosso olhar desvirtuoso ou também novamente pontual, pode encerrar uma mensagem, pode trazer para a gente uma certa reflexão e de repente não ser aquilo que o autor queria passar. Então, como a gente está falando de como está o nosso olhar em relação aos acontecimentos da vida, a gente precisa ir lá no nosso interior, no nosso coração, buscar o autoconhecimento, né? Qual está sendo a nossa possibilidade de interpretação daquele fato, daquela situação, daquela atitude, às vezes de um ente querido, de um ente muito próximo, às vezes uma pessoa que nós deparamos na rua, no ônibus, no caminho, e pensar, meu Deus, olha como nós estamos sendo instrumentos, sim, de evolução e de aprendizado para nós mesmos. Então, nós não podemos interpretar muitas vezes as coisas como elas se mostram, mas observar com paciência, com compreensão, com amor, porque nós vamos ver outros lados, outras perspectivas. O nosso olhar comum enxerga só as aparências, né? E ignoramos as especialidades, o interior, o que aquilo de repente quer realmente nos mostrar e é. Então, olha, a prece aí, né? E lembrando as palavras de Jesus, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz e terá luz, né?
Então é olhar com os bons olhos aquilo que às vezes não parece ser tão bom, como é para a gente doença, algumas perdas de emprego, né? De relacionamentos, a devolução para Deus de pessoas queridas, de parentes, de amigos que às vezes eram a nossa força, mas lembrar que são espíritos também imortais como nós e que têm o seu prazo aqui nesse planeta de provas e expiações e de repente estão sendo chamados para o trabalho no outro lado da vida. Então vamos enxergar sem maldade muitas coisas que às vezes só tem a ignorância, a falta do conhecimento. Nós ainda somos temos defeitos, somos cegos, lamentavelmente, na visão espiritual do outro, das coisas. Então que a gente possa ser mais sensível às situações, aos acontecimentos, às pessoas, e que possamos cada vez mais nos esforçarmos para sermos seres humanos de acordo com as leis divinas e o que Deus e Jesus espera de nós. Então, mais uma vez, que as bênçãos do alto se façam sobre todos que estão ligados a nós nesse instante, sobre todos aqueles que estão de alguma forma também ligados à nossa vida, ao nosso cotidiano, e que tenhamos forças e bênçãos suficiente para enxergarmos com outros olhos, com os olhos do amor, tudo e todos. Fiquem com Deus, até o próximo encontro. Você acabou de ouvir o programa Gerando Amor com Celina Sobral.